Quer dizer, eles estão tão doentes quanto... Eles passam, né, a grosso modo, né, eles passam a viver mais a vida do dependente químico do que a vida deles. E eles passam a querer controlar a vida do dependente químico, e dá para entender, porque você tá vendo um filho seu se destruir. É uma barra tremenda, porque tem um estigma da droga, né? Droga, traficante, bandido. Principalmente naquela época, anos atrás. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei em casa nesse dia, a minha mãe chorando, meu pai chorando, a minha mãe olhou pra mim, ela não conseguia nem falar. E não é que chegou mais um episódio do Café com Manteiga? Como é que nós estamos por aí? Tudo bem? Tudo em riba? Vamos nessa, né? Hoje nós temos um assunto bacana, viu? Um assunto de grande importância para você, para sua família, para seus amigos. Então, o toque que eu dou a você é o seguinte: fica nesse episódio até o final. Se você vai adorar. Nosso assunto hoje aqui, nós vamos falar de dependência e codependência química. Nós vamos saber exatamente, conhecer melhor o que significa adicção, o que é ser um adicto. O nosso assunto de hoje é um assunto, eu até copiei, um assunto forte, sensível, mas um assunto necessário, né, para todos nós, para mim, para você, para nossa família, para nossos amigos. Então hoje o nosso assunto, Deus, é adicção. E antes também eu gostaria de dizer que é um programa de utilidade pública. Nós estamos recebendo aqui o terapeuta Daniel Cirilo. Seja bem-vindo, Daniel. Obrigado, eu que agradeço. Grande Daniel, bom te ver. Tive com o Daniel outro dia a questão de... Porque normalmente quando a gente faz o convite demora mais ou menos um mês, às vezes mais, porque nós temos outros na frente para entrar no ar. Mas o Daniel foi um assunto assim que quando eu encontrei, falei, pô, nós temos um assunto espetacular, de grande valia, como você disse, uma utilidade pública para a gente levar para o Café com Manteiga. E atemporal, né? E atemporal, sem dúvida. Não é factual. É a realidade que nós estamos vivendo, mas... Então, gente, esse assunto é um assunto de grande valia, né? O Daniel, aliás, eu quero, através de você, Daniel, eu quero mandar um abraço a toda a família Cirilo, que a gente tem um grande apreço, né? Quanto tempo conheci o Daniel era muito pequenininho, né? Devia ter lá 6, 7 anos de idade, a gente já conhecia, né, o saudoso Pedrinho Cirilo, Ditinho Cirilo, Dito velho, né? Dito Cirilo, e todo mundo por aí. Através de você, nós vamos mandar um abraço lá para Foz do Iguaçu, o Marcos Cirilo. Marquinho, né? Que está dentro do nosso podcast. O Daniel, ele é terapeuta na área de dependência e codependência química. Então, ele está trazendo aqui nesse episódio, ele vai compartilhar com a gente esses mais de 20 anos de experiência nesse segmento. Daniel, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo aqui, né, nos atender e trazer um assunto de tanta importância para a nossa sociedade. Poxa, Manteiga, obrigado. Obrigado, Ildeu, obrigado, Manteiga. Para mim é uma honra estar aqui, né? Fiquei muito feliz com o seu convite e estou muito satisfeito, né? Fiquei honrado de estar aqui hoje, né? Daniel, qual que é a diferença entre dependência e codependência? A dependência, no caso o assunto de hoje é dependência química, porque existem outros tipos, né? Mas a dependência química, ela é o que acontece com o dependente químico. E aí, o familiar que está ali junto com o dependente químico, pai, mãe, irmão, esposa, né? Teoricamente era para, quando você tem uma relação familiar, o que você espera? Você espera carinho, amor, reciprocidade, conquistas, felicidade. É isso que se espera de uma relação familiar. Tem as briguinhas, né? Toda família tem, mas você espera crescimento, né? Você espera paz, você espera um caminho de vida legal com seus familiares. E ali, quando a pessoa está sofrendo da dependência química, no caso, ela se destrói, vai se destruindo aos poucos, né? Vai comprando a sua morte de dose em dose, a prestação, e uma relação que era para ser de muita alegria, de muita felicidade, de muito crescimento, vira uma relação permeada por medo, culpa, raiva, tristeza, revolta, preocupação.
E aí esse familiar adoece junto. E aí a gente chama essa doença do familiar, esse adoecimento dele de codependência. Ele é um codependente. Quer dizer que são aqueles que estão em volta que são os codependentes. Sim, eles sofrem com isso. E eles passam a criar uma dependência emocional daquela pessoa que está ativa na dependência química, né? Quer dizer, eles estão tão doentes quanto... Eles passam, né, a grosso modo, né, eles passam a viver mais a vida do dependente químico do que a vida deles. E eles passam a querer controlar a vida do dependente químico, e dá para entender, porque você está vendo um filho seu se destruir, ficar dias fora de casa, capotar carro, brigar com traficante, roubar. Muitos chegam a roubar dentro de casa, muitos chegam a roubar na rua, né? Então você está vendo tudo isso acontecer. Sabendo que não tem muito futuro, né? Exatamente. Aliás, você está vendo ali que é uma coisa progressiva e que vai ser fatal, cada vez mais fatal, né? Vai levar o cidadão ou à morte, ou uma cadeia, ou à loucura completa, né? E aí um pai e uma mãe, por exemplo, ficam desesperados para tentar fazer de tudo para evitar que aquela pessoa sofra aquelas consequências. E naquele amor, eles estão totalmente envolvidos emocionalmente, eles acabam agindo de formas que não são as melhores formas, né? Por amor. Achando que está ajudando. Vai tentar blindar, né? Vai tentar blindar. Muitas famílias vão tentar desfazer as coisas erradas que ele fez, reparar as coisas de errado que ele fez, esconder da sociedade, porque é um estigma, né? Na sociedade, o cidadão ser um dependente químico, que no vulgar drogado, né? E tem aquele lema que é muito antigo, né? E que eu estou aqui para desmistificar isso, que uma vez um drogado, sempre um drogado, né? Então a família, ela acaba por falta de conhecimento, né? É esse o meu trabalho, um dos meus trabalhos hoje. Por ignorância do assunto, a família passa a agir de uma maneira errada, por amor, achando que está fazendo certo, né? E a família adoece completamente. Afunda junto, né? Afunda junto. A família está em casa dormindo, toca o telefone, entra em pânico. O cara estaciona... Se é da polícia, se é do hospital. Ou se é do necrotério. E o cara chega em casa, é como se a família tomasse um calmante. Aí todo mundo dorme. Hoje, Ele sai de casa, todo mundo já fica... a gente costuma dizer na linguagem vulgar que o dependente, ele passa a ser a droga da família. você tem que tratar o dependente e a família, né? O ideal é esse. O ideal é se tratar o dependente e a família, porque o tratamento em conjunto, ele vai dar um resultado mais rápido, um resultado melhor e mais completo. E como é que você junta todo mundo para fazer um tratamento? Aí que tá. A família tem que buscar as vias de tratamento para a codependência, enquanto o dependente químico, o adicto, o alcoólico, ele tem que buscar as vias de tratamento para ele. A partir do momento que ele assume que ele tem um grande problema. Exatamente. É um tratamento separado, mas com a finalidade de que o tratamento da família e do dependente, eles façam uma interação na hora da convivência. Mas o Marquinhos falou um termo aqui que passou assim, quase que despercebido, mas importantíssimo. Adicção? Não, dele assumir. Ah, sim. Porque normalmente o cara não Porque assume. geralmente ele não assume que tem essa Então, dependência. essa questão... Na hora que eu quero. Ele que eu falo, o ser humano. O né? ser humano. O que acontece é que as pessoas... A gente usa a palavra admitir, assumir. Você falou a palavra assumir. A gente na área ali, na terapia dos 12 passos, a gente usa a palavra admitir. Só que o admitir, ele passa por 3 etapas. O cidadão tem que reconhecer o problema, ele tem que aceitar que ele tem o problema e ele tem que se render. Mas um se render no sentido de render-se para vencer. Se render que eu preciso de ajuda e abrir mão e buscar uma ajuda correta, né? E aí o que acontece? A maioria das pessoas não consegue cumprir essas 3 etapas. A maioria das pessoas apenas reconhece, que é a primeira fase do admitir. Sabe, eu tratei... Isso em qualquer grau de dependência? Olha, não. Dependendo do grau de dependência que a pessoa está, ela não vai admitir, porque ela ainda
talvez não passou por algumas perdas necessárias, né? Ou seja, o que se chama de fundo de poço. Eu tratei de um cidadão uma vez, que era um grande advogado de uma cidade aqui perto, né? E era um cara, era um dos melhores advogados da cidade, era um cara que jogava tênis bem pra caramba, e ele passou na clínica comigo pela 5ª, 6ª vez. Ele já estava com uma cirrose, alcoolismo no caso, a dependência química do álcool. Você trata disso também, do alcoolismo? O Também alcoolismo você chama de droga é uma também. adicção. O álcool é uma droga, vou falar sobre isso. Tá. Esse cidadão, ele estava com uma cirrose, ele já estava com o branco dos olhos totalmente amarelos, e ele chegou para mim um dia chorando na clínica e falou para mim: Daniel, eu prefiro viver mais um ano bebendo do que mais 20 anos sem beber. Ou seja, Esse amarelo do olho é hepatite? é hepatite, a própria cirrose, né? As doenças hepáticas vão gerar Só isso. para a gente deixar bem claro para quem está nos assistindo, para a gente tentar. Ou seja, esse mais cidadão, preciso. ele reconhecia que o álcool estava acabando com a vida dele. Não tinha como não reconhecer. Não, mas você falou que ele preferia passar mais um ano Bebendo, nessa situação do do que que 20 E anos 20 sem beber. e se livrar disso. O álcool se tornou o grande amor da vida dele. Na verdade, totalmente dependente do álcool. Então, eu estou trazendo essa situação para ilustrar essa coisa do reconhecer, aceitar e se render. Esse cidadão, ele reconhecia. Já era a 5ª vez que ele passava na clínica. Ele sabia de cor e salteado o que ele tinha, que ele era um alcoólico, que ele precisava de recuperação, mas ele não aceitava a doença. E muito menos se rendia, né? Morreu. Eu usei um termo aqui, nós já usamos aqui por mais de uma vez. Explica para quem está nos assistindo, nos ouvindo, saiba melhor o que é adicção. Então, a adicção é um termo mais correto para se tratar da dependência química. Por quê? A dependência química, vou pegar essa garrafa aqui para ilustrar. A dependência química, ela é a pontinha do iceberg, ela é só essa tampinha azul aqui. O cidadão, ele não está doente só do vício. Ele passa a adoecer mentalmente, psicologicamente, na personalidade dele, atitudes, comportamentos. O espírito dele passa a adoecer. Quando eu falo espírito, eu não estou puxando para o lado espírita e nem para o lado religioso. Eu estou dizendo o espírito a vontade de viver, como ele se enxerga, como ele enxerga o mundo, como ele se trata, como ele trata as pessoas, qual o sentido da vida dele, quais são os objetivos dele. Então a pessoa, ela adoece inteirinha, biopsicossocial, espiritual e existencialmente. Demolido, né? Demolido. Então, a dependência química, ela é só a pontinha de um grande iceberg que é a doença que a gente chama de adicção. A doença da adicção é isso, né? É um conjunto de coisas. É um conjunto de coisas. Eu já vi casos do cidadão que bebeu 25 anos e nunca pôs a mão na mulher. Por quê? Porque a bebida era uma válvula de escape para ele, era um remedinho. O boteco era onde ele fazia a terapia dele com os colegas, lá chapava o coco e tal. Um dia esse cara falou assim: eu vou parar de beber. Parou. Um ano sem beber, ele espancou a mulher. Entendeu? O cara, 25 anos bebendo, nunca pôs a mão na mulher. Um ano sem beber, ele espancou a mulher. Ele ficou o cara mais chato do mundo. O cara mais nervoso, irritado, insuportável. E aí a mulher virou pra ele e falou assim: ó, pelo amor de Deus, volta a beber, que você era menos pior. Tá brincando. Pra dizer o quê? O cara tá adoecido psicologicamente, comportamentalmente, personalidade, tudo. Então, o parar de beber é uma grande coisa. Vai ter uma restauração física desse cidadão? Vai. Mas ele continua doente. Você acha, Daniel, que se ele tivesse ido para uma clínica, se você, por exemplo, como terapeuta, tivesse atendido esse cidadão, né, feito tudo, né, vamos lá, nos 12 passos, né, você acha que esse cidadão teria se recuperado e isso não teria acontecido, o fato dele agredir a mulher? Sim, se ele tivesse buscado um tratamento. Correto. Se ele tivesse seguido um tratamento e se ele tivesse um desejo sincero de melhorar como ser humano, porque daí o tratamento vai fazer o quê para ele? O tratamento vai esclarecer para ele tudo isso. Então ele vai entender que no final das contas o álcool é o menor dos problemas que ele tem naquele momento. Se tornou o problema disparador
para ele buscar um tratamento. Tem um termo que chama defeito de caráter. Nesse caso, ele tinha vários. Ele tinha. A gente na programação dos 12 passos chama de defeitos de caráter, mas nada mais são do que imperfeições e comportamentos que a pessoa vai desenvolvendo, comportamentos que vão prejudiciais para ela e para os tudo outros. decorrente da adicção. Tudo decorrente da adicção. É por isso que eu falo, o tratamento de uma pessoa que chegou num nível desse, álcool, nós estamos falando aqui do cara do álcool. O álcool, ele tem uma curva de mais ou menos 15 anos. Entre o cara experimentar o álcool e o cara chegar a começar a dar problema e precisar de um tratamento, se passaram 20 anos. Então, a personalidade desse cidadão com essa dependência química, com essa doença da adicção, ela vai sendo afetada. Então, no final, o cara está muito doente. Ele está muito doente em todas as áreas da vida dele. E a dependência química, só a tampinha da garrafa, só a pontinha do iceberg, a dependência química é o primeiro passo, a abstinência no caso, né? É o primeiro passo para ele abrir a porta e para ele falar assim, estou em recuperação, em tratamento, aí ele vai pôr o pezinho para dentro, é só para abrir a porta, parar de usar. Né? Ô Daniel, deixa eu te falar uma coisa. A dependência, vamos falar de droga lícita primeiro, depois nós vamos falar de outros tipos. Mas a dependência alcoólica, você acha que é ligado a certas pessoas ou qualquer um está sujeito a isso? Tem pessoas que têm mais tendência a isso? Então, vamos primeiro do início. O que é uma droga? Uma droga, essa é a definição em farmacologia. Uma droga é qualquer substância que entra em contato com o teu organismo e altera o funcionamento dele. Isso é droga. Então você toma um remédio para pressão arterial, você está tomando uma droga. Aquela droga ela vai alterar o funcionamento. Isso que a farmácia chama drogaria. Isso. Ela vai alterar o funcionamento do seu organismo e a sua pressão vai abaixar. É uma droga que tem um propósito. Então qualquer substância que entrou ali e alterou o funcionamento é uma droga. A gente está falando de dependência química, a gente está falando de drogas psicoativas, que são as drogas que entram em contato com o teu organismo e alteram o funcionamento do teu sistema nervoso central. Alteram a tua mente e teu humor. Então, o álcool é uma droga. Peraí, deixa eu só corrigir uma coisa que eu falei aqui. Quando eu falo drogaria, existem drogas que são indicadas. Sim, drogas lícitas. Prescritas. E com propósitos. Nós estamos falando das drogas que não são consumidas através de orientação médica. Não, inclusive nós estamos falando também de algumas que são consumidas com orientação médica, porque o cara que está dependente de Rivotril, que está dependente de diazepam, que são drogas da indústria farmacêutica, também é um dependente químico. O melhoral, também é um adicto. Sei lá, um analgésico qualquer considerado uma droga? É uma droga, porque teve um artista famoso que morreu disso, né? A droga é isso, ela entrou no teu organismo, alterou o funcionamento, é uma substância que é considerada droga. Mesmo que essa alteração seja para melhor, por exemplo, eu tô com uma vida, sei lá, vou lá tomar um melhoral, ela alterou. Alterou para melhorar. Ótimo. Ô Daniel, mas vamos dizer isso que o Baquinho está falando como um ato contínuo, mas com um ato esporádico, você tomar um remédio para dor de cabeça não é o caso, né? Não. Esse remédio é uma droga. Ele está só tentando dizer que é uma droga. É uma droga. Pois é, estou falando de dependência, né? Agora, quando a gente fala de dependência, a gente está falando de drogas que entram em contato com o organismo e alteram o funcionamento do sistema nervoso central. Altera a mente e o humor. Então, a gente está falando quando a gente fala de dependência química, a gente não está falando dessas drogas boas, que têm um propósito, né? Que são os remédios farmacêuticos. Sim. A gente está falando de drogas tipo do álcool. E está falando também de drogas farmacêuticas. E o álcool tem degraus? Assim, quem toma uma água ardente tem uma dependência maior do que quem toma uma bebida mais suave, mais sociável? Na verdade, vou responder uma pergunta que você me fez antes. Você perguntou a respeito do... Como é que a pessoa... Existem várias situações. Existem o uso de substâncias psicoativas habitual e existe o abuso de substâncias psicoativas, né? E existe a dependência química. Então, uma pessoa que toma uma cervejinha, uma pessoa que toma um porre no seu aniversário, no carnaval,
Ele não é um dependente químico. Nem que seja todo carnaval, né? Não, Toda sexta, vai. não. A dependência, no caso, a dependência química, a gente está falando de escravidão, né? Aquela escravidão, aquela dependência física. Tem que tomar. Tem que tomar, precisa da droga da droga ou do álcool para poder sobreviver. Não vive sem, né? Já muda ali a conscientização da pessoa, ela não consegue desvincular. Seria basicamente isso. Existe hoje, lembrei agora que eu ia falar, respondendo aquela pergunta anterior. Hoje a ciência avançou muito nessa área. Então, o que acontece? Existe uma predisposição física, emocional, para que a pessoa desenvolva dependência química. Os profissionais aí já estão dizendo que daqui a alguns anos, através do teste do pezinho numa criança, você já vai identificar se aquele cidadão, aquele sujeito, aquele organismo tem uma predisposição para a dependência química. Nós já estão falando de hereditariedade? Também é hereditariedade, genética. Estamos falando disso também. Hereditariedade? Ela pode ser passada hereditariamente. Eu vou te dar um exemplo. Uma substância, o álcool, por exemplo. Eu não comentei aqui, mas eu vou comentar, né? Eu estou em recuperação há 20 anos. Né? Eu passei pelo problema da dependência química. Quando você fala estou em recuperação, quer dizer que você não está curado. Não, porque não tem cura. Sim. É o que você está vigilante. Não, é que assim, como é que eu vou dizer? Nós íamos entrar nesse assunto oportunamente mesmo. Até eu queria falar um pouco mais sobre terapeuta, o trabalho que você desenvolve. Talvez tenha até em decorrência desse fato, talvez, eu acredito. A gente vai chegar lá. Mas assim, existem níveis diferentes de dependência? Sim, existem. Existem níveis diferentes de recuperação? De dependência existem os graus da dependência, né? Porque a dependência química, ela é progressiva. Ninguém toma uma droga hoje pela primeira vez e se torna um dependente. Mas dizem, por exemplo, que o crack, o cara Sim. fuma, né? Crack, a gente fala assim, 1, 2, 3, virou freguês. A dependência do crack, pela potência dessa droga, ela se instala numa velocidade muito maior do que a dependência do álcool. Cai naquele que eu estava falando da curva. Você pega um cara alcoólatra que começou a beber com seus 20 anos, ele vai desenvolvendo a doença do alcoolismo quando ele tiver 55 anos, que ele vai começar a dar piripaque de saúde, a família vai falar, não tem mais jeito, vamos internar. Então, mas já se passaram muitos anos. O crack não. O cara usou crack 1 ano, ele já está num grau de dependência violenta. O Marquinhos está falando menos que isso. Não, eu estou falando assim, o cara fumou a primeira vez, já deu puf. Sim, é um prazer... É a fuga da realidade imediata, é isso? É um prazer imediato e é um prazer muito grande, né? Há uma liberação de dopamina muito grande, que é um neurotransmissor do cérebro. Um neurotransmissor que, junto com serotonina, junto com outros neurotransmissores, causa uma felicidade tremenda, um prazer tremendo. Então a pessoa fuma o crack uma vez, a dopamina dela, a sinapse dela fica sai da realidade transbordando de dopamina, né? E aí o cara fica em êxtase. Sai da realidade totalmente. E ali, dali, 3 minutos, acaba o efeito do crack. Aí o cara quer de novo. Porque é muito bom, eu quero de novo. Aí ele vai na outra. Aí ele, dali mais 3, 4 minutos, acaba o efeito. Aí ele tem que dar outra paulada, que a gente fala na gíria, né? Então é por isso que vai gerando a dependência, porque o cara quer sentir aquela sensação o tempo todo, né? Então, realmente, né, nesse sentido, existem graus, sim. A cocaína... vai ter um tempo X para o cidadão se tornar dependente, o crack um tempo muito menor, o álcool um tempo maior. Isso vai acontecer. O cara, quando ele fumou, seja o crack, seja a cocaína, seja a droga que for, e ele ficou sem ela. Por exemplo, quando ele, por exemplo, fumou há meia hora atrás aí, ele tem uma, como é que nós chamamos? A baixa estima, ele cai em depressão. Em depressão. Tá. Acontece, sim. Acontece porque ela te joga 10 para cima e na volta, imagina uma escala de 0 a 10 e de 0 a menos 10. Ela te joga 10 para cima e na volta ela te joga para menos 10. E aí te propicia mais um motivo para você querer usar outra. Né? No caso do crack, é desse jeito. Isso que é violento, né? É violento. Então e aí... vai
causar uma dependência muito rápido, o crack. Vai, né? E o cannabis? Maconha, cannabis. A maconha, ela é uma droga psicoativa, ao contrário do que muitos pensam, a maconha é uma droga alucinógena. Ela é classificada porque, por exemplo, a cocaína é classificada como uma droga estimulante. O álcool... Estimulante. Cocaína é uma droga estimulante. O álcool é uma droga depressora do sistema nervoso central. E a maconha, nós temos... Então o cocaína estimulante. Cocaína... Álcool depressora. Cocaína estimula o sistema nervoso central. Álcool deprime o sistema nervoso central. Só que ao deprimir o sistema nervoso central, num primeiro momento, ele também deprime algumas funções cerebrais, que é a função da inibição, por exemplo. Então o cidadão fica extremamente desinibido num primeiro momento. Só que se ele continuar bebendo, e naquele dia vai continuar bebendo, vai chegar uma hora que ele vai entrar em depressão. É uma depressão pontual ali, devido ao álcool. Quando eu estou falando uma droga depressora, é que ela é na classificação de depressora do sistema nervoso central. Mas isso não quer dizer que ela vai gerar uma depressão logo nas primeiras doses. Pelo contrário, nas primeiras doses ela vai gerar euforia, uma desinibição, o cidadão vai se achar super contente, super feliz, mas no final ele vai deprimir. Se permite, o álcool é uma droga, vamos dizer assim, lícita. Nós não estamos falando de droga ilícita por enquanto, que ela depende de um certo tempo para o cidadão começar a adquirir o hábito. Sim. E nesse meio tempo que ele começa a ficar dependente. É isso aí que eu estou entendendo que você está dizendo? Algumas pessoas. Tem pessoas que da primeira vez... Não, o que acontece? Eu virei alcoólatra, né? Eu estou há 19 anos, 7 meses e um dia limpo hoje. Boa. O que acontece? Isso tudo coisa que eu estudei, tá? Eu trabalhei com grandes psiquiatras. O meu fígado, ele já tem uma constituição enzimática diferente de você, por exemplo. Você toma a tua cervejinha, não toma? Muito raramente. Mas toma. O Manteiga toma. Uma batidinha. Eu gosto mais de tomar um vinho. Né? Tá. O que acontece comigo? Quando na época que eu ingeri uma bebida alcoólica, hoje já é sabido isso. O meu fígado, ele tinha uma constituição um pouco diferente da constituição, essa é a predisposição física. Então, eu quebrava as moléculas de álcool de uma forma tão brilhante que essas moléculas, na sua quebra, toda molécula que é quebrada, elas transformam em uma outra molécula para ela subir para o cérebro, para ela entrar na corrente sanguínea. Então, eu fazia uma quebra tão bem feita como alcoólatra, que essa quebra gerava uma segunda substância, que a hora que essa substância chegava no meu cérebro, eu tinha um prazer semelhante ao da endorfina. Com álcool. Especificamente com você, todo alcoólatra. Todo alcoólatra acaba desenvolvendo isso. O álcool era a tua droga de preferência? Também. Eu era total flex, né? Mas o que acontece? Então, por exemplo... Você explica o que é esse total flex? Total flex usava tudo, né? O que acontece? Se a minha mãe, Dona Marilda... Se minha mãe tomar um copo de uísque cheio, lavrado, uma caneca dessa de uísque, ela vai vomitar até as tripas. Ela vai ter dor de cabeça, ela vai acordar no outro dia passando mal, ela não vai querer ver álcool na frente tão cedo. Eu não. Eu tomava uma garrafa de uísque, eu cheguei num ponto, depois da minha doença progredir bastante, que eu tomava uma garrafa de uísque em 8 minutos. Eu não tinha nem azia, entendeu? Quantos anos para chegar nesse ponto? Foi por volta ali dos 30 anos de idade. Tempo de uso. Quantos anos de uso? 16 anos. Desde que eu experimentei o álcool até chegar nesse... Você começou com que idade? Eu comecei a experimentar álcool com 14, 15 anos, né? Na minha época a gente tinha o barzinho do tio Darcy, tinha aquelas coisas, a gente saía de casa muito cedo. Então a gente já tinha contato com bebida alcoólica muito cedo, né? Então, essa predisposição física, só para fechar essa parte, ela faz com que eu quebre essa molécula e tenha um prazer muito maior que vocês. Por isso eu já tenho uma propensão à dependência. E como eu quebro muito bem essa molécula, eu não passo mal. Eu não tenho azia, eu não tenho dor de cabeça, eu não tenho ressaca. Molécula, uma parte não se transforma em açúcares? Transforma. E isso não causa um outro tipo de dependência? Sim, existem 250 doenças relacionadas ao consumo de álcool. Inclusive... diabetes, e pressão alta e vários outros tipos de doenças. Agora, assim, você fazia uso, como você disse, de preferência era o álcool, né?
e você fazia uso dessa droga, e no teu dia a dia, assim, vamos dizer, com a tua família, no seu trabalho, você tinha algum prejuízo, principalmente moral, Então, financeiro, com a progressão, E social também. social? com a progressão da doença, depois de uns 10 anos de progressão de doença, eu passei a ter, tá? Mas vocês falam assim, pô, você começou com 14 anos. Comecei com 14 anos, com uma droga lícita. Eu pesava 104 quilos. Minha mãe me levou num médico aqui de Poços, que eu não vou citar o nome, e naquela época era muito comum que faziam aquelas. Lembra aqueles remédios para emagrecer? Aquelas fórmulas que faziam em farmácia de manipulação, que continham anfetamina, diazepam, espirulina, era uma bomba aqui. Não tenho ciência disso. Eu fui para o médico para tratar a obesidade. O médico receitou isso para mim. E no meio dessa fórmula tinha a bendita da anfetamina, que dá um efeito muito parecido com o da cocaína. Hoje é até proibido esses remédios, né? E aí, eu com 14 anos de idade, Nossa. já com uma... Era manipulado esse remédio. Manipulava na farmácia Rosário. O Celcinho fazia para mim ali à vontade. Então, o que acontece? Eu com 14 anos de idade, eu te falei da predisposição física. Agora eu vou te falar da predisposição emocional que eu tinha para a droga. Eu era uma criança que, apesar de ter uma família maravilhosa, uma condição boa, tudo, eu, naturalmente, 25% da nossa personalidade já vem na genética. E os outros 75%, elas vão vir de acordo com o nosso aprendizado, com a nossa convivência, com as nossas experiências na vida. Eu já, com 14 anos, pesando 104 quilos, eu já tinha um problema, hoje eu sei disso, né? Pelo tratamento que eu fiz. Eu já tinha um problema terrível de autoestima, eu tinha complexo de inferioridade, eu tinha depressão para ir para a escola, porque eu detestava estudar, eu não me sentia pertencente, igual os meus amigos se sentiam. Parecia que estava todo mundo feliz na escola, só eu que estava lá, sofrendo. Eu já tinha uma predisposição emocional, tá? Que não é culpa de ninguém, é uma coisa minha que eu nasci com isso. O dia que eu tomei, com 14 anos de idade, que eu tomei com prescrição médica, esse remedinho, rapaz, Tua vida mudou. eu tinha depressão na aula de química, aula do Stanziola. Eu tinha depressão na aula de química. Eu tomei o remédio 10 horas da manhã que o médico mandou. Eu cheguei na aula de química, assim, cara, eu olhei e falei, cara, química é maravilhoso. Como que eu não tinha percebido que química era essa... Eu cheguei na Terra. Simplesmente eu falei, agora eu Estava sinto... drogado. Eu estava drogado. Agora eu sinto que todos os meus amigos já sentem e eu não sentia. Aí eu comecei a ficar falante, aí eu comecei a chegar nas meninas, aí eu comecei a virar um cara popular na escola. Aquilo me chegou no lugar. Aquilo acabou com o meu complexo de inferioridade. Aquele complexo terminou ali. Terminou, não é que ele terminou, né? Ele foi mascarado pela droga, né? Sim. É como se fosse um pacto com o diabo, é instantâneo. Acabou a vergonha. Eu comecei a amar aula de química, eu comecei a ficar sem vergonha nenhuma para chegar nas meninas e tal. Meus problemas acabaram ali, entendeu? Agora eu vou te contar uma. Olha o que é a predisposição. Meu irmão, você conhece? O André? Meu irmão também sofria de obesidade nessa mesma época. Meu irmão tomou, foi receitado para ele o mesmo remédio, tá? O mesmo. Ele mais ou menos na mesma idade que eu tinha quando eu tomei. Meu irmão já era um cara diferente de mim. Meu irmão já era um cara que era um cara tranquilo, fazia amizade fácil, já chegava nas meninas facilmente. Introvertido. Gostava, já se sentia bem. Ele não tinha toda essa predisposição que eu tinha. Meu irmão tomou o mesmo remédio que eu. Sabe o que aconteceu com ele? Não. Passou do ponto. Ele sentiu batedeira, ele passou mal, ele ficou irritado. Ele falou para minha mãe, não vou tomar mais isso. Olha para você ver a diferença. Aquilo fez assim em mim, ó. Pum. Cheguei no mundo. É isso que todo mundo já sentia. E ele passou do ponto. Ele é uma pessoa normal, então eu já tinha uma predisposição, além de física, emocional também. Eu tinha vários problemas emocionais. Mas quem te contou? Ele contou a experiência dele? A gente morava junto, né? A gente morava junto. Ele é meu irmão mais novo, né? Sim. Eu sei que ele tomou o mesmo remédio e não quis tomar mais. Para ele não foi bom. Não, pelo contrário, ele se sentiu muito mal com o remédio. A princípio o remédio fez mal para ele, né? Fez mal. Para mim, não. Para mim, fez. Mas no final o remédio foi bem, porque... E quanto tempo você ficou tomando esse remédio? Anfetamina? Tomei anfetamina dos 14 aos 25 anos. Meu Deus.
Eu não conseguia ficar sem aquilo. Ah, bom, mas aí você tomava não com prescrição médica, aí você tomava porque você tinha na mão, né? Isso daí, né? Eu tinha... Você continuou tomando, é isso? Eu trabalhava na farmácia, eu tinha amizade com o manipulador da farmácia e eu manipulava ele, né? Ô Celso, por favor, meu remédio acabou, não dá pra mim ir no médico agora, faz aí pra mim. O cara era funcionário seu, né? Funcionário da loja, da farmácia, né? Faz aí pra mim, faz um de 100zinho aí, eu tava tomando de 50, mas faz um de 100 aí pra mim. E fazia, entendeu? Porque eu manipulava ele, né? Aí a manipulação no sentido de safadeza minha, né? É. E aí o que acontece, cara? Aquilo ali, aí que vem o grande lance. Eu tinha 14 anos de idade quando eu comecei a tomar anfetamina. Foi minha primeira droga, foi prescrita por um médico. Meu primeiro traficante foi um médico, tá? Por isso que a droga farmacêutica entra na dependência química nesses casos. Ali, eu comecei a me distanciar daquele garoto, que era o Daniel, que tinha vergonha, que tinha autoestima baixa, que tinha complexo de inferioridade, que tinha muita coisa mal resolvida na cabecinha, que precisava de um psicólogo na época. Só que na época não era muito comum isso como é hoje. Um psicólogo, eu precisava de um médico ali na hora. Só que a hora que eu comecei a tomar a droga, eu criei o Super Daniel, o espinafre do Popeye. Lembra do papananã, panã? Era o espinafre do Popeye pra mim. Eu tomava aquele negócio, cara, eu ficava... Cara, não tinha pra mim. Eu era o cara mais espetacular do planeta. E quando passava o efeito, Daniel? Não deixava passar, né? Porque o médico receitou pra tomar umas 10 e umas 4 da tarde. Eu comecei a tomar umas 10 diariamente. Eu tomava. Tinha ativo. E aí, o que acontece? Ali, eu comecei a me distanciar daquele garoto que eu era, que estava precisando, na verdade, de um tratamento psicológico. Eu comecei a me distanciar daquele cara. E ali, com 14 anos, anfetamina, com 16 anos comecei a beber para valer, assim, igual gente grande. Com 19 anos conheci a cocaína. Então eu fui agregando anfetamina, depois entrou anfetamina e álcool, depois entrou anfetamina, álcool e maconha, depois entrou anfetamina, álcool, maconha e cocaína. E aí eu comecei a tomar também os diazepam da farmácia, porque eu cheirava cocaína e eu precisava dar uma acalmada, senão não dormia. Eu tinha que trabalhar no dia seguinte. Então também comecei a ficar dependente de medicações de farmácia. Quando eu parei de usar com 32 anos, eu tinha acabado de fazer 33, né, há quase 20 anos atrás, quando eu parei de usar, eu tinha me distanciado, criado vários personagens até chegar ali. Aquele menino estava lá ainda. Eu precisei voltar ao tratamento emocional. Recomeçar. Eu precisei voltar e pegar na mão daquele garoto e falar, cara, vamos lá. Entendeu? Eu precisei reaprender a viver. Por isso que eu falo que se eu tivesse parado de usar só, não resolveria muita coisa. Você fez isso sozinho, Daniel? Como assim? Retornar para chegar nesse... Não, fui internado. Conta essa história pra gente aqui, porque é uma história de vida que a gente não quer para ninguém. A gente toma isso como exemplo, e eu até entendo que o Daniel talvez tenha começado a utilizar por esse caminho, independente até da sua vontade, vamos dizer assim. Sim, foi. Tá? E é um caminho que às vezes muitos não acham o caminho de volta, não é isso? Não. Então, eu fui, a doença é progressiva, incurável, fatal. É incurável? Incurável. Incurável. Incurável, fatal e mata desmoralizando. Incurável por quê? Perdão, quando eu falo incurável, e a recuperação? Então, é que, na verdade, a dependência química é como se fosse um diabético. O diabético não pode mais comer açúcar. E ele vai ter que morrer sem comer açúcar. Ele não vai sarar, dependendo da diabetes, ele não vai sarar. Então ele vai ter que ficar abstinente de açúcar pro resto da vida. Hoje, eu não tenho mais vontade nenhuma de usar álcool e drogas. Aliás, há muitos anos eu já não tenho mais vontade de usar. Eu perdi o desejo Mas não pode de usar. Não devo. Não pode. É por isso que ele usou o termo, eu estou em recuperação. Sim. Né? É que essa frase, eu estou em recuperação, eu sou mais um adicto em recuperação, é uma frase muito usada por essa galera que convive, inclusive, nas irmandades dos anônimos, né? Alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos. As pessoas usam essa palavra. Eu sou um adicto em recuperação. Eu sou um alcoólico em recuperação. Por hoje. A gente usa só por hoje. Por quê? Porque, cara, o efeito que eu queria, ele começava na 7ª dose de uísque e na 1ª grama de cocaína. Então, se você falar pra mim que eu posso tomar 1 dose de uísque, eu não quero, cara. Eu quero tomar 7, 8, 10.
e quero cheirar junto, entendeu? Então não vai dar certo. Vamos colocar as coisas da seguinte forma, a gente aqui na função de jornalista, a gente quer entender essa história. Sim, sim. Tá? Aliás, eu sempre falo que função de jornalista, a gente ecleticamente trata de tudo. E a gente, lógico, vai aprendendo com os nossos convidados aqui. Quando você falou não devo, eu falei não pode. Qual a diferença de não devo e não pode? É porque as pessoas... Porque não pode. Se pudesse, Não. você tomaria? Não. Eu hoje, cara, eu reaprendi a viver sem isso. São 20 anos limpo, praticamente. E eu nunca vivi tão bem na minha vida como eu vivo agora, nesses 20 anos. Por quê? Porque aí eu fui fazer um tratamento psicológico, aí eu fui entender qual era o meu problema, e aí eu aprendi a viver de verdade, aprendi a ser feliz, aprendi a me conhecer. Depois, posso abrir um parênteses aqui? Pode. Porque nós estamos falando de uma trajetória de dependência. Mas também existe uma trajetória de vida nesse meio tempo. Sim, sim. Que muda também o perfil e a personalidade da pessoa. Por exemplo, constituir uma família, por exemplo. Sim. Tá certo? Você ter ainda a companhia dos pais, você ainda ter a família do seu lado ou não, tá certo? Então, como é que foi essa sua vida durante esse período de mudança aí? E só um segundinho, quando ele falou em família, você tem a família do seu lado, ele teve esse ponto alto. Uma grande sorte que ele teve uma família, e tem, né? Uma família espetacular ao lado dele. A família faz total diferença no processo de recuperação. Não que a pessoa não consiga se recuperar sem a ajuda da família, consegue também. Eu já vi vários casos. Mas com a ajuda da família tratada. Aquela codependência. Porque a família não tratada, ela não ajuda, ela atrapalha, achando que está ajudando. Porque a família, Porque não conhece o processo, porque não entende a doença, né? Daniel, eu estou falando também de uma outra família, que é aquela família que você vai constituir nesse período. Sim. Ela não sei, eu não estou entrando no mérito da questão, não estou querendo ser indiscreto, mas assim, no meio dessa trajetória, se o dependente conhece alguém, se apaixona por uma outra pessoa e constitui uma família, muda também a trajetória. Sim, em alguns casos. Foi o meu caso. Foi ali que começou a minha recuperação. Bom, chegou no ponto que eu queria. Foi ali que começou a minha recuperação. Eu conheci a mãe do meu filho, me apaixonei por ela, só que eu ainda estava, vamos dizer assim, eu estava com 28 anos, 29 anos, eu já estava totalmente dependente. Só que eu tinha um padrão de dependência, cada um tem um padrão, cada adicto é de um jeito, não é? Apesar de ter muita coisa parecida, muita coisa que é padrão em adicto, cada um tem a sua singularidade, cada ser humano é cada um é uma existência. Então o que eu fazia? Eu trabalhava o dia inteiro e depois que eu saía do trabalho que eu ia usar. Entendeu? No final eu já cheguei, no final dos últimos 2 anos eu já estava usando dentro do trabalho. E ali eu ainda conseguia ter uma vida secreta. Com 28, 29 anos de idade, eu ainda conseguia fazer o meu uso ali à noite, à madrugada. Tal. Sua família não sabia disso? Não, morava sozinho. Saí de casa com 17 anos de idade, fui morar em Campinas. Sim. Depois eu voltei de Campinas para Poços e já fui morar sozinho. Então minha família não tinha contato comigo. E eu queria era isso, eu queria ficar sozinho para ninguém ficar sabendo do que eu estava fazendo e não me encher o saco, né? Aliás, nem eu sabia o que eu estava fazendo, eu achava que eu estava curtindo, né? Então ali, com 28, 29 anos, eu conheci uma pessoa, me apaixonei, a gente começou a namorar e ela ficou grávida. O fato de você conhecer uma pessoa e começar a gerar uma criança, isso fez alguma mudança, né? Então, no seu modo de pensar, de projetar a vida? Então, tô deixando bem claro que eu não conheço sua vida pessoal e nem vou entrar no mérito da coisa. Não, tranquilo. O que acontece? Quando eu conheci, eu vou falar de mim, que é mais fácil. Quando eu conheci essa pessoa, o que passou na minha cabeça? Poxa, agora eu tô apaixonado, agora vai ser legal. Nossa, agora ela tá grávida. Descobri que ela estava grávida, né? O dia que eu descobri que ela estava grávida, eu fui tomar uma garrafa de uísque para comemorar. Vou ser pai, pô, que legal, tal. Então aquilo ali me deu uma motivação que eu pensei assim naquele momento. Agora eu vou mudar de vida. Agora eu vou ser pai. Agora eu tenho uma mulher, vou casar, porque agora ela está grávida, eu quero casar com ela, eu gosto dela, e agora eu vou assumir. Mas esse teu mudar de vida, esse mudar de vida tirava o álcool, não? Não, porque eu não sabia nada da doença, eu não tinha conhecimento nenhum de nada. Essa motivação que veio
ela vai vir na vida de vários adictos e de vários alcoólicos, mas não vai resolver nada na maioria das vezes. Na maioria das vezes não vai resolver nada. Porque eu ali, bom, beleza, agora eu mudo de vida. Não mudei. Eu casei, eu assumi o filho e continuei tendo a mesma vida. Pelo contrário, eu passei a usar mais, porque daí aumentaram as responsabilidades, aumentaram os gastos financeiros, eu tinha um filho, eu tinha uma casa para sustentar, então eu comecei a me sentir Deu depressão. Pressionado. mais pressionado pela vida, que não é pressionado pela vida, é a vida como ela é, né? Mas eu já estava num grau de adoecimento tão grande que aquilo veio como meu filho, uma coisa mais maravilhosa do mundo que eu tenho hoje. Mas é uma pressão, você tem que assumir uma casa, pagar aluguel e pá. E ali a minha dependência piorou. E foi excelente ter piorado, porque se você não se sente derrotado, você não muda. Eu descobri que nessa área, alguns podem mudar de outra forma, mas a maioria só toma uma atitude de mudança quando a dor de mudar se torna menor do que a dor de ficar do jeito que ela está. Repete pra gente, por favor. Como é que é? Mudar dói. Toda mudança gera uma crise. Mesmo que uma mudança seja para uma coisa boa, ela gera uma crise, porque você vai mudar. Você sai da sua zona de Você sai da sua zona de conforto. E aí o que acontece? Mudar dói. Então por mim, eu queria ficar daquele jeito que eu estava. Só que eu fui afundando. E a hora que eu cheguei no fundo da fossa, não falo nem fundo de poço, porque no fundo de poço tem água limpa, né? A hora que eu cheguei no fundo da fossa, eu senti uma dor tão grande que eu me senti derrotado. E ali, quando a dor de mudar se tornou menor, porque mudar dói, né? Quando eu falei, gente, eu faço qualquer negócio para me sair do jeito, para me melhorar, para me sair do que eu tô aqui. E aí eu pedi ajuda para minha família. Então a derrota para mim... Foi nesse momento que você realmente reconheceu que você... Sim, a derrota para mim foi a vitória. Daniel, quando você chegou a pedir ajuda para tua família, eles ficaram surpresos com o que estava acontecendo? Ou eles sabiam, no fundo, que você... Já estava todo mundo consultando clínica. Eu estava dando trabalho demais, Manteiga. Eu estava dando trabalho demais. Eu não conseguia... eu já estava perdendo... Os últimos 2 anos, eu estava perdendo totalmente o controle. Nesse período você chegou a ser internado alguma vez? Eu fui internado uma vez e foi o que salvou minha vida. Mas antes desse momento? Não. Eu frequentei psicólogos. Cara, o adicto, ele é tão manipulador, ele dá nó em pingo d'água. Pois eu fui num dos melhores psiquiatras daqui de Poços, não vou citar o nome também, Melhor. e fiz 3 consultas com ele, eu convenci ele que eu não tinha problema nenhum. Ao ponto dele falar assim, na próxima consulta você traz a sua mulher aqui. Eu peguei a minha mulher, levei na consulta, sentou lá, melhor psiquiatra de Poços de Caldas. Ele virou para minha mulher e falou assim, você tem que deixar ele beber uma cervejinha. Ele não tem problema nenhum. Tal. Eu dei nó no cara, engoli o cara fácil, entendeu? Eu precisei pegar, não sei se eu posso falar o nome dele aqui, precisei pegar o Dr. Sirineu, um cara que entende de verdade, né, de adicção e recuperação, porque aí que está o grande problema que a gente enfrenta. Não são todos os profissionais que sabem como tratar isso. O profissional, para tratar isso, ele tem que ser bem especializado nisso, porque senão ele não vai tratar direito. Então eu precisei pegar um outro médico, que foi o médico que me indicou a internação, que foi o Dr. Sirineu. A internação foi aqui em Poços ou foi fora daqui? Foi em São João da Boa Vista, na Vila Serena. Ok. Tá, uma clínica maravilhosa. Maravilhosa. Né? E ali eu comecei a salvar a minha vida e eles começaram a me ajudar a salvar a minha vida. Né? E como é que funciona dentro de uma clínica? Vocês fazem terapia coletiva? Como é que é? Eu fiz um curso em 2009 lá na Confederação Brasileira das Comunidades Terapêuticas, que é o FEBRACT, do Padre Haroldo, lá em Campinas. Foi feito um levantamento, uma pesquisa, na época, em 2009. No Brasil hoje, naquela época, né, em 2009, todas as clínicas que existiam no Brasil naquele momento, só 10% delas tinham condições e sabiam como tratar de verdade um adicto, um dependente químico. 90% não sabia. Então, uma família está com um problema desse,
Você está com um filho teu nessa, vamos supor, você está desesperado, adoecido, fazendo qualquer negócio, você tem 9 chances em 10 de você ainda pegar uma clínica para tratar teu filho que não sabe o que está fazendo e vai arrancar dinheiro teu e não vai resolver nada e o cara vai sair de lá às vezes até pior. Então é um outro problema que a gente enfrenta aqui hoje no nosso país, né? Existem pouquíssimas clínicas que realmente têm um know-how, um credenciamento para poder fazer um tratamento bem feito. E eu, graças a Deus, caí numa Vila Serena com o Dr. Cirineu. Se não fosse isso, Eu conheço. E ali, cara, a internação é a coisa mais maravilhosa do mundo. É neste lugar que eu passei, né? Para te falar a verdade, a gente está mergulhando nessa história junto com você. Eu estou caminhando com você junto Tamo junto. e a gente quer saber como é que foi isso, como é que foi essa internação, se essa internação foi o divisor de águas na sua vida. Foi totalmente. É o meu novo nascimento. Eu comemoro mais o dia 3 de novembro, que é o dia que eu fiquei limpo dentro da clínica, do que o 10 de setembro, que é meu aniversário. Quando você chegou lá. No dia 3 de novembro de 2005, eu cheguei ali e dali pra frente a minha vida mudou inteirinha. Foi Mas dali para você- cá que você parou de... Desculpa, perdão, Marquinhos. Foi dali para cá que você Sim. parou de usar Nunca toda mais. e qualquer tipo de droga, lista ou ilícita. Você ficou residente quanto tempo na clínica? Pra você ter uma ideia, o adicto que nunca foi internado, ele morre de medo de internação. Eu achava que eu ia chegar numa clínica e que ia ser um hospital, e que ia estar todo mundo vestido de médico, e todo mundo de máscara, e que ia ter aquelas macas. Eu achava que internação era isso. Cheguei lá, um lugar maravilhoso, com muita árvore, com muito verde, com piscina, né? Graças a Deus eu tive essa graça do meu pai poder me ajudar a pagar uma... Me ajudar não, meu pai pagou a clínica para mim, Que né? não é barato. Que não é barato. Porque é um tratamento... Ir numa clínica boa realmente não é barato. E ali não tem... eu vou te responder outra pergunta que você me fez. No início, eu precisei tomar medicação. É isso que eu ia te perguntar. Você não cortou de 100 para 0 de um dia para o Não, outro. por quê? Porque ali eu E como é peguei... que funciona isso? Então, mas essa transição? Depende. No meu caso, eu tinha ali, no total, eu tinha quase 19 anos, desde a anfetamina até o final, já tinham se passado 19 anos. Então, quando eu cheguei na clínica, um médico, Dr. Cirineu, grande psiquiatra, psicólogo, cara que entende do assunto, ele falou: olha, Daniel, na primeira semana, eu vou te dar um remedinho para você dormir melhor. Por quê? Porque vai vir o quê? Síndrome de abstinência. Abstinência, claro. Então, uma pessoa que está em síndrome de abstinência, ela precisa ser medicada, mas precisa ser medicada corretamente. Então, você vai tomar um calmantezinho, um diazepanzinho de 5 para dormir, porque você vai precisar, senão você não vai dormir. E é fundamental que você durma. Dali uma semana, a programação é que você pare com essa medicação e comece a dormir naturalmente. E durante uns 2 meses, você vai tomar um antidepressivo também para te dar uma regulada, porque a droga rebentou com o meu sistema nervoso central. Deu disfunção geral aqui. Então eu precisava de medicações bem prescritas. Então as drogas psicoativas, nesse caso, também têm um efeito positivo. Muitas pessoas, para sair da dependência química, vão precisar de um tratamento psiquiátrico junto. Inicial, para depois largar da medicação psiquiátrica ou não. Porque tem muita gente que está na adicção ativa que ficou tanto tempo usando droga que desenvolveu outros transtornos, como doenças secundárias. Então o cara desenvolveu um transtorno depressivo, o cara desenvolveu... Muitos ali já tinham na genética uma predisposição com uma esquizofrenia. Acontece muito com o usuário de maconha. O cara já nasceu com um gatilho para esquizofrenia genético. O cara fuma maconha há 10 anos, ele desenvolve esquizofrenia. Ali a maconha passa a ser um agente disparador. Aquele cara, ele vai conseguir fazer um processo igual ao meu, mas para ele ficar em condição de igualdade, ele vai precisar tomar um antipsicótico que todo esquizofrênico tem que tomar, na maioria das vezes. Então aí entra as duas técnicas. A técnica da recuperação, psicologia, mas também é necessário a técnica médica da psiquiatria. Para alguns casos. Aliás, a grande parte dos casos precisa começar com uma medicação psiquiátrica para regular o cara.
enquanto ele está no período de abstinência É sem um a período droga. de transição Sim, que dura quanto tempo, mais ou menos, Daniel? depende. 5 meses, 6 meses? Você ficou quanto tempo, já que ele está falando de tempo, você ficou quanto tempo residente na clínica? Era para mim ficar 4 meses. Aham. O tratamento estava fazendo tão bem para mim que eu cheguei no meu pai e falei pro meu pai na época, falei, pai, você consegue pagar mais um mês? Quero ficar um mês a mais. Porque ali dentro eu fui tratado multidisciplinarmente. É o que eu falei no começo. Lá dentro, o tirar a droga de mim foi a coisa menos importante. Era o primeiro passo. A mudança de hábito, né? Não, Talvez. primeira coisa, como é que você vence o teu inimigo? Você tem que conhecer o teu inimigo. Então, a recuperação começa com você tendo esclarecimento. O maior aliado da doença é a falta de informação. O maior aliado da recuperação é a informação real e verdadeira passada por especialistas. Tá? Inclusive, meu trabalho hoje é esse também. Então, o que acontece? Eu precisei entender o que estava acontecendo comigo. Porque eu estava num processo com todos os meus mecanismos de defesa, eu estava negando que eu tinha uma doença. Eu estava totalmente num auto-engano. Eu não estava entendendo nada que se passava. Pra você ter uma ideia, um dia antes de eu ir para a clínica, eu achava que estava todo mundo louco e que eu estava certo. Eu achava assim que... Eu pensava assim, gente, eles não me entendem, minha família não me entende, minha mulher não me entende. Você brigava com a tua família? Brigava, brigava muito, por quê? Porque eles vendo a situação, o que acontecia? Eles queriam intervir, queriam Meu me irmão, que dar era bronca. bem próximo de você, o André, como é que ele via isso tudo? Deve ter sofrido. Meu irmão me ajudou muito, né? O meu irmão foi uma das pessoas que mais me ajudou. Meu irmão, ele é 6 anos mais novo que eu. Meu irmão, de 6 anos mais novo que eu, passou a ser o meu irmão mais velho. Aquele que dava conselho, que ajudava, que me acolhia. Muitas vezes eu era posto para fora de casa, né, pela minha mulher, porque, né, não tinha como ficar, né? Sim. E aí eu acabava indo para casa do André. E aí eu ficava lá na casa do André, o André me dava janta. Quantas vezes passei mal ali na casa dele, vomitei e tal, né? Então o André me ajudou muito. Inclusive foi o André que fez esse favor de... Grande André, hein? O André, ele me pôs, eu precisava ser levado para a clínica, eu quis ir para a clínica, né? Eu cheguei no fundo do poço, eu pedi ajuda, eu quis ir, e foi o André que me levou, na época junto com a minha mulher. Né? Você chegou então a pedir para ir para a clínica? Você Pedi. estava dizendo que existia até uma resistência para ir se Então, internar? mas aí que tá. A derrota para mim foi a vitória. Se eu não tivesse chegado no ponto que eu cheguei, eu não tinha acordado. Não é pedir, talvez aceitar, né? Na verdade, eu pedi. Você pediu? Foi uma história... a gente teria que ter outro programa para me contar essa história. Mas no meu último dia de uso, era o dia 2 de novembro de 2005. De que exatamente? Já... Álcool e cocaína. Álcool e cocaína. E remédios e diazepam, e barbitúricos, e maconha. No meu último dia de uso... Misturava tudo, né? Misturava tudo. Esse é o Total Flex, né? Que na época os carros que... Não sei, eu achei que quando você falou Total Flex, eu pensei, bebe vodka, uísque, bebe cerveja, né? vinho, tudo. Se falasse para mim Mas você que... está falando de drogas diversas. Se falasse para mim que cocô dava barato, eu teria comido cocô. Eu queria era fugir da realidade mesmo, né? E aí, o que aconteceu naquele dia 2 de novembro? Naquele dia 2 de novembro, eu não tinha mais para onde ir. Nem meus pais me queriam em casa, nem a minha mulher me queria em casa. Eu não tinha mais crédito em nenhum bar para comprar bebida alcoólica, porque eu estava devendo para todos os botecos. Estava devendo para todos. E nessa época que você trabalhava? Tentava, né? Nessa época eu estava ainda na farmácia Rosário e eu tentava manter a linha lá dentro, mas já não estava conseguindo mais, né? E as pessoas todas estavam percebendo e Aí você tá dizendo, só eu que não estava enxergando. Mas né? você já não tinha mais... Não tinha crédito em bar, estava devendo para todos os botecos, estava devendo para todos os traficantes que eu conhecia, então eu não tinha mais como pegar nenhuma droga e não tinha mais como conseguir nenhuma dose de álcool. Não tinha. Foi a tua sorte. Foi a minha sorte, porque daí eu fui parar num hotel, ali perto da Rosário tinha um hotelzinho, que o pessoal era evangélico, e eles me conheciam ali da farmácia. Eu cheguei de shorts, chinelo de dedo e uma camisa do Corinthians. Eu cheguei lá na porta e falei, pelo amor de Deus, deixa eu dormir aqui. Eles, o pessoal evangélico, né, eles foram muito legais comigo. Eu falei para eles, olha, a hora que eu sair daqui amanhã, eu venho e pago vocês depois. E eu fui levado, eu fiquei nesse hotel. Eles me deram um prato de comida,
E era um hotel evangélico, não vendia bebida alcoólica, porque se vendesse bebida alcoólica ali, eu ia ter consumido bebida alcoólica naquele dia. Só que não vendia. E eles me deram um prato de macarrão, uma macarronada muito gostosa, e eu fiquei sozinho dentro de um quarto esperando amanhecer. E eu não tinha para onde correr, porque não tinha mais como pegar droga, não tinha mais como pegar uma dose de álcool. Eu fui ficando em depressão, fui entrando em depressão, e naquele dia, pela primeira vez, eu decidi me matar. Eu ia falar sobre isso. Eu decidi, só que eu não tive coragem. Eu não tinha uma arma, eu não tinha coragem de pular de prédio. E aí, cara, sabe o que eu fiz? Veja bem, eu não sou um cara religioso, tá? Aliás, eu não tenho uma religião fixa, mas naquele dia, no beco sem saída, eu olhei pra cima. Chorava, mas eu chorava assim, de eu ter que pôr o travesseiro na cara para não acordar os outros hóspedes. E aí eu comecei a falar, Deus me ajuda. Se existe alguma coisa aí em cima, alguma coisa, se tem realmente Deus aí, é agora que eu preciso. Eu preciso agora, me ajuda. Você não tinha normalmente uma religião? Não tinha. Eu me dizia católico, até fazia orações, mas depois eu vi que era uma coisa superficialmente. Naquele dia eu pedi com tanta força, eu estava desesperado, pensando em me matar. Aconteceu uma coisa muito legal. Eu fui me acalmando. Eu não conseguia nem fazer um Pai Nosso, nem uma Ave Maria. Eu só falava assim, Deus me ajuda, Deus me ajuda, Deus me ajuda, e chorava. Rapaz, eu fui sentindo uma calma, eu fui me acalmando, dormi. Eu acordei no outro dia, parece que Deus me pegou como se fosse um marionete, assim, me levou. Eu cheguei na casa da minha mãe e meu pai estavam em depressão profunda, os dois, porque meu pai e minha mãe não sabiam das outras drogas. Eles só sabiam do álcool, porque eu moro fora de casa desde os 17 anos. E aí o meu irmão e minha mulher, na época, sentaram com meu pai e com a minha mãe e falaram, não, Daniel, tá acontecendo isso, não é só álcool. Meu pai e minha mãe sabiam que eu era alcoólatra, mas o resto eles não sabiam. E para duas pessoas mais velhas, é uma barra tremenda, porque tem um estigma da droga, né? Droga, traficante, bandido. Principalmente naquela época, anos atrás. E aí o que aconteceu? Eu cheguei em casa nesse dia, a minha mãe chorando, meu pai chorando. A minha mãe olhou para mim, ela não conseguia nem falar. Porque ela tinha ficado sabendo de um dia para o outro que o meu problema era muito maior do que eles imaginavam. Minha mãe virou para mim e falou assim, você precisava parar. Você precisava parar tudo que você está fazendo, trabalho, tudo que você está fazendo, e fazer um tratamento. Aí ela falou assim, sei lá, ir para uma clínica. A hora que ela falou isso, eu falei, eu vou. Vou agora. Vocês podem me ajudar? Vocês podem pagar para mim um tratamento? Eu vou agora. De um dia para o outro. Um dia antes, se você falasse para mim que você precisa internar, eu ia, você tá louco. Tem que se internar você, eu falava, né? Rapaz, Foi aquela conversa com Deus? Na verdade, foi a dor de anos e anos e anos perdendo. E vou te falar, cara, em 19 anos, tudo bem que dos 14 aos 18 eu ainda produzi bem. Porque eu comecei do 14 aos 18, bebidinha, uma maconhinha, cheirava de vez em quando, só que eu ainda ia na faculdade, eu namorava, eu trabalhava legal e tal. Dos 18, 19 anos que eu vi que eu comecei a fazer assim, a descer. Então foram muitos sofrimentos. Então essa dor de anos, o que eu perdi, e pior, o que eu deixei de ganhar. Porque depois eu cheguei à conclusão que o que eu deixei de ganhar, não estou falando só de dinheiro, não. O que eu deixei de ganhar era 10 vezes o que eu perdi, porque eu comecei muito cedo com isso. Você não evoluía, né? Não. O Daniel, nesses 5 meses, né, que você ficou na clínica, teve algum momento que você falou, vou embora? Não. Não teve? Não teve. Ficou firme o tempo desse? Fiquei firme o tempo todo. Firme o tempo todo. É porque a Vila Serena era uma clínica maravilhosa, né? Maravilhosa. O dia que a minha irmã desceu a primeira vez lá para me visitar, a minha irmã olhou a piscina, olhou a comida e falou, eu vou usar droga também. Porque o lugar aqui é muito bom, né? Vai ser um hotel 5 estrelas. Legal. Eu tive essa oportunidade, né? Mas não era isso. O que tinha dentro da Vila Serena não era... As instalações eram muito legais, eram muito bacanas, a piscina era bacana, a comida era maravilhosa, os profissionais fantásticos, mas o que tinha ali... As mangas que tinha lá nos pés de manga. Explica isso que o Marquinhos está falando. Você ficou 5 meses lá. Nesse período você podia sair? Não. Era uma internação fechada. Você não podia
Não, a minha família ia me visitar. Eu precisei ficar afastado. Parece uma pergunta assim, sem sentido, mas para quem não conhece uma clínica Não, mas de recuperação, Você fez a pergunta certa. tá? Não, Não sei. algumas clínicas, tem alguns modelos de clínicas que existe a ressocialização. Então, tem alguns modelos que o cidadão com 3, 4 meses internado, ele tem a oportunidade de sair, passar uma semana em casa, para depois voltar e continuar o tratamento. Vou até mudar o rumo dessa conversa, assim. Sair de dia, trabalhar e voltar à noite. Tem muita clínica que... Na verdade, nas clínicas... Por isso que eu perguntei se podia sair. Não, algumas clínicas você pode sair depois de 3, 4 meses para você ir fazendo um test drive lá fora. Para você ir vendo como é que tá lá fora, se você consegue ficar limpo lá. Só que aí depois você volta para a clínica para você cumprir os 6 meses, por exemplo, nesse caso. Mas na clínica que eu fui internado, não tinha ressocialização. Mas esse negócio também de sair para ver se fica bacana lá fora é meio complicado. Você não tem nada no bolso, um centavo, né? Não, mas geralmente você sai e vai ficar com a família ali, né? Você vai ficar com alguém da família. Não, que vai tô falando na hipótese de sair para Sim. trabalhar e voltar. Para Não, ressocializar e voltar. a ressocialização é um processo que é válido, sim, para os modelos em que eles propõem. Mas eu acho que depende do grau Não. vamos dizer, Mas isso vai ser avaliado Sim. pela equipe da clínica, né? A equipe vai olhar, não é porque se fez 4 meses que você vai sair para ressol. Não. Não é pelo período, Não. pela recuperação. É pela o nível de recuperação que o cidadão está apresentando lá dentro. Perfeitamente. Se a equipe perceber que ele não tem condição, não vai sair. Vai ficar ali a dentro. famosa saidinha, né? A saidinha. Então, né? Mas o modelo que eu fui internado, ele não tinha essa coisa da ressocialização. Então, eu fiquei esse tempo todo, e ali dentro da clínica, você perguntou do tratamento, ali eu passei a aprender, ali dentro foi uma escola. A internação boa é a internação em que você faz um curso lá dentro, de o que é adicção, o que é dependência química, quem é você, um curso de autoconhecimento, um curso sobre a doença, um curso dos processos de recuperação, Autoestima. um curso de 12 passos, que são hoje a maior ferramenta para a libertação da adicção ativa. No começo da conversa, você perguntou para mim assim, você não deve ou não pode? Cara, poder eu posso. Meu carro está aqui na porta, um Onix 2023. Se eu quiser, se eu posso, eu não tenho livre-arbítrio. Eu posso entrar no meu carro aqui agora, estou na Barão mesmo, paro na boca do traficante ali, troco meu carro e tudo em droga. Eu posso fazer isso, mas eu não quero. Entendeu? Então, quando você perguntou, na verdade, eu entendi a tua pergunta. A pergunta não foi bem Eu sei. nesse sentido. Você Na verdade, entendeu? eu não posso. Na verdade, eu não posso mesmo. Mas o bacana da recuperação duradoura é quando chega no não quero. Porque eu não posso é força de vontade. O não posso é força de vontade. O não quero é boa vontade. Agora nós temos um caminho muito longo para a gente percorrer entre a recuperação e o fato de você se tornar um terapeuta. Que eu queria saber como é que essa mudança aconteceu. Se é que é o momento, se o Marquinhos tem alguma pergunta para intercalar. Podemos até partir para aí. Podemos até partir para aí, porque o momento que você começou a trabalhar nesse segmento. Porque é o oposto, né? Entre dependente e Então. você. Tá certo que você usa a sua lição de vida para. Eu tenho 19 anos de experiência na doença e tenho Deixa eu te fazer uma 20 anos de experiência na recuperação. Então eu conheci os dois lados, né? Então, é isso que eu ia te perguntar. O fato de você ter passado por tudo isso te credenciou, te deu mais bagagem para... Nossa Senhora, não tem jeito. Na verdade, atuar. cara, eu com 4 dias internado, eu ia tomar café da manhã, eu chorava de gratidão. Porque eu tinha ganhado uma oportunidade de mudar tudo na minha vida ali. E eu não tomava café da manhã, não sabia quantos anos fazia que eu não tomava café da manhã. Bebia a noite inteira, cheirava. No outro dia eu não queria saber de café da manhã. Então, quando eu tomava 4 dias ali, cara, meu coração começou a esquentar de novo. Eu comecei a ter sentimento de novo. Eu comecei uma das grandes coisas do tratamento é essa recuperação da capacidade de amar. Porque a droga e todos esses defeitos de caráter, Você perde isso. e todos esses transtornos que vão acontecendo no meio desse caminho, você vai ficando com o coração empedrado. Você perde a capacidade de amar. Você perde a capacidade de sentir. Você larga a tua família, A tua consciência larga tudo. O único amor que ainda restava ali no meu coração forte era meu filho, que tinha 2 anos na época.
Hoje meu filho está com 22, né? Então, inclusive foi um dos grandes motivos para mim decidir pela internação foi isso. Porque eu olhava assim para o meu pai, seu Pedrinho, e falava, cara, como é que eu vou ser pai do meu filho desse jeito que eu tô? Então, meu filho, ele foi uma grande motivação, o amor. Não fui só pela dor, fui muito pela dor, mas eu fui mais pelo amor, também pelo amor que eu tinha pelo meu filho, principalmente, e pelos meus pais, né? Por todo mundo que estava ali sofrendo junto comigo, né? Então, eu tive um encantamento imediato. Não é que acontece isso com todo mundo, tá? Quisera que acontecesse. No meu caso, eu tive uma paixão à primeira vista por essa tal de recuperação, por esse tal de 12 passos. E aí, eu dentro da clínica, internado, eu olhava para o Cirineu, olhava para o Max, olhava para a Isa, e eu falava assim, cara, eu quero ser igual a eles. Eu quero trabalhar com isso, eu quero ajudar as pessoas precisam conhecer isso. E você chegou a trabalhar nessa clínica? Trabalhei na Vila Serena, foi meu primeiro trabalho em clínica, foi na Vila Serena. E aí eu fui pegando uma paixão por essa questão da recuperação. Por quê? Eu fui entendendo que a doença não era só dependência química. A dependência química era uma das sintomas do negócio. A doença ela era muito maior. E aí essa paixão que eu senti, essa coisa de eu preciso mostrar isso para o mundo. Quanta gente que estava igual eu tô e que precisa ver isso. Eu me apaixonei por isso desde o começo. Foi um caso raríssimo que ia ficar 4 meses, pedi para ficar mais 1 mês e 15 dias. E então eu fiquei assim, era como se eu tivesse nascido para aquilo. A partir daquele momento, eu saí da clínica, eu já fui fazer curso. Eu já fui começar a me capacitar. 1 ano e meio limpo, o Cirineu me ligou. Dan, me chamava de Dan, me chama de Dan até hoje, né? Dan, vem trabalhar comigo. Aí eu fui. Aí eu comecei como... E era exatamente o sonho que você tinha. Se tornou um sonho na minha vida, né? Eu não perdi esse despertar até hoje, né? E aí eu comecei como plantonista noturno, aquele que passa a noite com os internos, que faz o café de manhã para eles tomarem e tal. Comecei como plantonista e depois cheguei a consultor em dependência química, né? Hoje eu sou terapeuta, eu dou consultoria nos processos de recuperação, eu dou aconselhamento terapêutico para dependentes químicos, adictos, alcoólicos e familiares, porque a família precisa de orientação e o cidadão precisa de orientação. E nós não temos uma Vila Serena hoje, temos outras clínicas boas, tá? Mas, então eu senti assim que passou a ser a missão da minha vida, esse negócio. Daniel, se você acha a internação, ela é necessária sempre? Não. Em grande parte dos casos ela é necessária, mas eu já acompanhei vários casos em que as pessoas conseguiram, por exemplo, tratar com o Cirineu no consultório, que eram casos que foram avaliados por ele e que dava para fazer no consultório ali através do processo de psicoterapia, mais um processo de psiquiatria também junto, associado ali. Então existem muitos adictos hoje que estão limpos, estão bem, sem precisar de internação. Mas assim, é mais raro. Uma internação é um negócio, uma boa internação, que também não é fácil se encontrar hoje nesse país, uma boa internação é o que eu mais indico para a maioria dos casos, porque o cidadão ele se afasta de tudo e fica ali 6 meses fazendo um curso intensivo. O que eu adquiri em 5 meses e 15 dias dentro de uma Vila Serena, se eu não tivesse me internado, para mim adquirir isso aqui fora, trabalhando, pagando conta, cuidando de filho, entendeu? Tentando viver. Era muita interferência, não tinha conseguido ficar ali. Tem o tal do alto processo de desintoxicação que você não tem condições sozinho. Não, e a desintoxicação física, mental, emocional, espiritual, existencial. Se afastar, né? E o que acontece? Eu falo isso hoje pra galera. A galera que não quer internar, eu falo, cara, interna, porque a internação fez o que eu sou hoje, a internação que fez. Uma internação boa, tá? O que eu aprendi e o que eu cresci dentro de uma Vila Serena 5 meses e 15 dias, se eu fosse tentar fazer isso aqui fora, com os mesmos profissionais, eu ia demorar 5 anos para adquirir. Lá, como foi um processo intensivo, que eu acordava lá e dormia lá dentro, em 6 meses eu fiz um super intensivo. Você entendeu? De tratamento de tudo. É que além da família que você tinha, o apoio da tua família e a vontade que você tinha, isso te ajudou. Uma pessoa que não vai para uma internação, ela vai conseguir também. Mas a internação, ela te dá uma chance, se for uma clínica boa, preciso falar isso porque tem muita clínica ruim,
A internação, você faz um intensivo. Então, Aceleração do processo. E uma desintoxicação assistida. Precisaria, se eu me esforçasse muito, se eu fosse muito esforçado, fosse um terapeuta todo dia, aqui fora, eu precisaria de 5, 6 anos. E tem um outro detalhe também, eu acho que, adquirir Daniel, que você tem que citar aí também, que é a parte teórica das coisas. Você também ter adquirido a teoria aplicada por profissionais competentes. Sim. E você, logicamente, não teria o conhecimento se você estivesse aqui fora da orientação. Exatamente. Por isso que eu falo, eu sou a favor da internação. Tá? Daniel, me fala uma coisa. Abordagem transdisciplinar. O que é isso? A abordagem transdisciplinar é o processo que eu passei dentro da internação. Eu trabalhei autoconhecimento, eu trabalhei valores, eu trabalhei um conhecimento da recuperação, um conhecimento da adicção, né? Eu tive a oportunidade de fazer vários trabalhos, trabalhos que eu falo como se fosse escola mesmo, responder perguntas, identificar coisas na minha personalidade, os meus defeitos de caráter, as minhas imperfeições, as minhas formas erradas de pensar, os meus mecanismos de defesa do meu psicológico, que me impediam muitas vezes de ir para frente, as justificações. Então, foi um processo todo de reaprender a viver. Isso é um processo multi, trans ou interdisciplinar. Você tem que reaprender a viver em todas as áreas da tua vida. Você não tem só que parar de usar droga. Só parar de usar droga, legal, vai ter um ganho. Mas se você não tratar tudo o que vem atrás disso, que é o iceberg, né? E você não vai ficar bem. Você vai ficar limpo, muitas vezes, sem usar a substância, e vai ficar sofrendo. É, como se fosse um fênix, né? Renascer. Agora, quando nós falamos em adicção, ela não vem só na droga. Ela vem em outras coisas também, como o jogo, por exemplo. Jogo, sexo, comida. Várias irmandades hoje usam os 12 passos, né? Então tem dependentes de sexo, tem dependentes de jogo, tem dependentes comedores compulsivos anônimos, que são pessoas que usam a comida como droga, né? Então há uma gama muito grande hoje de adicções. E essas pessoas devem ou podem ser tratadas numa clínica como a Vila Serena que você passou, numa clínica convencional, vamos dizer assim? Então, eu creio que sim. Se o profissional ou os profissionais ou a administração da clínica tiver condições para isso. Lá onde eu fiquei internado na Vila Serena, onde eu trabalhei 5 anos lá com o Cetineu, lá chegamos a receber pessoas que eram dependentes de jogo, muitas pessoas até que foram parar lá e que não tinham dependência química, mas tinham uma dependência emocional muito grande, tinham problemas neuróticos excessivos. Inclusive existe o Neuróticos Anônimos também, né? Então, porque ali, é o que eu falei, ali é um processo de se reaprender a viver, de se autoconhecer e de se conhecer e entender e dominar um pouco do que está acontecendo com você ali. Por que você está daquele jeito? Então dá para você fazer um tratamento. Doutora Dulce, né, a esposa do Cirineu, uma pessoa que eu tenho muita admiração, a doutora Dulce falava isso. Todo mundo deveria conhecer os 12 passos, porque serve para tudo. Quais são os 12 passos? Os 12 passos... Você pode falar o que são os 12 passos? Então... Ou você prefere... Não, eu posso falar, mas é que é muito difícil falar de todos aqui, todos os passos, porque também dariam 12 programas, teria que ser um programa para cada passo. Resumidamente. Mas resumidamente... Sintetizando. 1934, 2 caras em Akron, Ohio, Bill Wilson e Bob Smith. Um era corretor da Bolsa de Valores, o outro era médico. Os 2 alcoólatras. E esses caras se juntaram, conseguiram ficar sóbrios, um conversando com o outro. Na amizade deles, eles conseguiram ficar sóbrios juntos. E a partir dali, eles tiveram uma inspiração muito grande. Eles estudaram muito sobre vários tipos, estudaram religiões da Índia, estudaram vários tipos de coisas e desenvolveram essa maravilha inspirada por Deus, na minha opinião, que são os 12 passos, que é um programa espiritual que ajuda a pessoa a fazer uma transformação na vida dela,
através dessa prática desses 12 passos. É como se fosse um programa que você faz um download e você traz ele para você e você começa a praticar. É um negócio maravilhoso. É um guia a percorrer. É um guia a percorrer e é um negócio que não é uma lavagem cerebral, não é uma seita, não é um programa religioso, porque funciona até para ateus. Tá cheio de ateus, cheio de ateu limpo, tá? Porque, e com uma espiritualidade fantástica. Porque espiritualidade é uma coisa, religião é outra, né? A religião pode te conduzir a uma espiritualidade, mas a espiritualidade é aquilo que você tem no teu coração. Estou de acordo. A oração da serenidade, que ligação ela tem com os 12 passos? A oração da serenidade, ela tem uma total ligação com os 12 passos, porque ela diz exatamente, ela sintetiza exatamente o que os 12 passos querem dizer, né? Que é, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, Coragem para que eu possa modificar as coisas que eu posso, e o principal, sabedoria, discernimento, para reconhecer a diferença. Reconhecer o que eu posso mudar e o que eu não posso mudar. Eu não posso mudar o fato que eu sou um adicto. Eu não posso mudar isso, né? Eu tive que fazer as pazes com o meu passado. Hoje eu conto as histórias que eram horripilantes, eu conto, dou risada, porque eu fiz as pazes com o meu passado. Nessa hora não tem, você tem que esquecer o teu passado de jeito nenhum. Você tá em paz com você mesmo. Isso. Você não deve nada para você mais. Quem esquece o passado põe em risco o futuro. Eu estou falando aqui abertamente, já falei em outros programas, já dei entrevista para tudo quanto é lado, e eu não tenho vergonha nenhuma. Por quê? Porque eu não sou mais aquela pessoa. E eu entendi que eu estava doente. Eu entendo que você hoje é um vitorioso. Sou. E não estou fazendo mais que minha obrigação. Mas aí eu não falei dessa parte, mas é muito importante que se você for no DSM, se você for no Cadastro Internacional de Doenças, você vai encontrar lá que a dependência química é uma doença, tem um código para álcool, um código para cocaína. Então eu entendi, isso tirou um peso das minhas costas, que eu estava doente. Eu não sofria de um dilema moral, eu não era um sem vergonha, um vagabundo sem vergonha. A doença da adicção e o uso de substâncias fez com que eu tivesse muitas atitudes de sem vergonha, né? Me deu uma mudada no meu caráter, né? Me atrapalhou bem a minha espiritualidade, os meus princípios. Mexeu muito com isso. E eu passei a agir de uma forma muito, muito ruim. Então, mas isso eu fui levado porque eu estava doente. E se eu não tivesse essa predisposição toda, eu não tinha ficado dependente. Então eu entendi o seguinte, que eu fui, no primeiro momento, eu fui uma vítima. Eu não sou culpado pela minha doença. Eu sou responsável pela minha recuperação, né? Mas também você não se julga uma vítima. Não, de forma alguma. Eu sou igual uma pessoa que tem um diabético. Eu fui premiado, né? Eu nasci com uma predisposição, né? Você acha que pão de queijo é bom? Pão de queijo te deixa, como é que se diz? Quando o cara começa a usar, como é que chama? Não adicto, dependente. Olha, a minha luta foi grande, porque a partir do momento que eu parei de beber e usar droga, eu transferi, né? A gente vai transferindo. Eu engordei 40 quilos no processo de recuperação. Por quê? Porque naturalmente, e é comum, natural isso, eu transferi para comida, transfere para outras coisas. Depois eu tive que... Não, e perde a agressão das drogas no seu organismo também. Sim, e aí você vai ficando mais saudável, mas assim, eu como um bom adicto em recuperação, eu tenho que tomar cuidado, porque tudo que me dá prazer eu quero fazer demais. Muito bem. Eu quero comer pão de queijo até passar mal. Então quando você for comer pão de queijo, você come pão de queijo xodó de Minas. Por isso que eu estou falando, que eu falei, né, que se ele pode te dar dependência, né? Então eu quero aproveitar aqui essa quebra de gelo para falar do melhor pão. Eu costumo dizer o melhor pão de queijo do Brasil, que é simplesmente delicioso. Pão de queijo xodó de Minas, tá? Eu quero falar do café caldense, o puro, que tem cheiro, gosto do verdadeiro café, o café caldense, que você encontra no mercado municipal, você encontra na entrada principal, você tem uma loja ali, que você vai encontrar o pão de queijo xodó de Minas e o café caldense em várias versões, tá? Você tem na Rua Junqueiras, ali ao lado da Câmara Municipal, você encontra ali a Casa do Açaí, Junqueiras 664.
você vai encontrar ali o delicioso pão de queijo Xodó de Minas e o Café Caldense. Encontra mais, hein? Essa marca, aliás, lembrando que são 63 anos de mercado, tá? O tradicional Café Caldense, o especial gourmet e o Montefé tradicional você encontra por lá. Experimente que você vai gostar. Vai no seu supermercado, na padaria, na mercearia, né? Na loja de conveniência, você vai encontrar. Se não, cobra lá do seu gerente, tá? Pão de queijo Xodó de Minas e o Café Caldense. Quero aproveitar também, Deu, e falar da grana nossa do dia a dia, né? Quem não precisa de o dinheiro. E agora a Marezini tem o financiamento, tem o refinanciamento, o dinheiro na sua conta no mais curto espaço de tempo, né? Com essa nova modalidade de empréstimo para você, que é o empréstimo CLT. Para você que é CLT e está há mais de um ano na empresa. Você tem as taxas reduzidíssimas com, né, preste atenção, a partir de um ano de empresa, tá? E você pode parcelar essa grana que você sacou, pode parcelar em até 36 parcelas, tá? Isso não tem o menor problema, já vem descontado na sua folha, você não tem a menor preocupação, é 100% de chance de você levantar o dinheiro que precisa. Você tem ainda na Marezini o empréstimo com o seu cartão de crédito. Qual é o limite do seu cartão e quanto é que você precisa? No limite do seu cartão, levanta seu dinheiro no ato, são os seus boletos pagos ou o dinheiro na sua conta, no Pix, em menos de uma hora, está tudo fechado, tudo pronto. Tá? Boleto pago ou o dinheiro na sua conta. Você pode pagar em até 21 parcelas. Procurando a Marezini, na Minas Gerais, número 664, ali agora do antigo prédio da prefeitura, né? Onde vai ser como é que chama lá? É o Conservatório Musical. Conservatório Musical. Ah, que legal. Vai ser lá. Violão. Então você chegou ali no antigo prédio da prefeitura, você encontra a Marezini. Ou você pode ligar 3715-7807, que é o WhatsApp também, viu? Quer financiar o seu carro, a sua casa, inclusive no financiamento da sua residência, do seu imóvel, a Marezini financia até 90%. Qual é o valor? É 300 mil reais. Eu tenho 10%, quer dizer, você tem 30%. Deixa que os 270 a Marezini bota na sua conta, tá bom? Marezini tem o financiamento e o refinanciamento na hora que você precisa, tá? Minas Gerais 664 ou pelo WhatsApp 3715-7807. Bom? Beleza. O Ildeu viaja sempre por aí, por esse mundão. Conta lá, Ildeu. Bom, primeiro contando que esse programa Café com Manteiga, podcast, você assiste também na TV Postos, Isso. aos sábados às 23 horas e aos domingos às 17h30. E eu convido vocês para viajar o Brasil e o mundo comigo no programa Especial Turismo, que também é exibido na TV Postos aos sábados às 20 horas e às quartas-feiras também às 20 horas. Certo, Mike? Certíssimo, certíssimo. Bom, uma conversa forte, sensível e necessária, né? Quando é bom ter umas conversas assim, né, Ildeu? Eu aprendi muito. E a gente aprende exatamente com as experiências. Tem duas formas de se aprender, né, Marquinhos? Uhum. É um com as suas experiências, outro com a experiência de outros. E com a experiência dos outros, às vezes o caminho é até mais curto. Atrás de cada pessoa tem um universo que a gente não conhece, né? Deixa eu te falar uma coisa. Você está cursando psicologia, está no último ano de psicologia. Eu sou graduando na psicologia aqui na PUC Postos, na PUC Minas, né? Uhum. Eu tô Não, na verdade, faltam 2 anos para me terminar. Eu tô passando agora para o 7º período. Uhum. Tô realizando esse sonho na minha vida. Sou terapeuta há quase 18 anos, né? Tô quase 20 anos limpo, sou terapeuta há quase 18 anos. E agora tô realizando esse sonho de estudar psicologia para ter mais conhecimento ainda Mas da área. A psicologia, ela veio, essa vontade de fazer psicologia, ela veio antes, ou já tinha essa... Eu tinha já uma queda pela psicologia desde muito cedo, mas isso se perdeu, né? E a partir do momento que eu passei por todo esse processo, eu me apaixonei pela psicologia. Só que eu precisei reconstruir minha vida, né? E com a ajuda da minha família, com muita ajuda, sozinho eu não teria conseguido nada. Eu consegui reconstruir minha vida e com 49 anos eu consegui ter condições de poder, porque demorou muito para me chegar num ponto de poder fazer uma faculdade na parte da manhã, né? Daniel, mas você falou uma coisa aí que parece que ficou perdido no tempo, mas não ficou não. Você falou que você trabalhava e fazia faculdade na época que você trabalhava.
Que faculdade que você fazia? Você fala Antes, quando você estava no... Eu fiz uma faculdade de administração de empresas que era para mim terminar em 4 anos, eu terminei em 8. E assim, se você me perguntar alguma coisa de administração de empresas, eu não sei nada. Eu não sei como é que eu passei por aquilo. Não, né? porque quando você falou assim que trabalhar, fazer faculdade, ficou gravado na minha cabeça isso aí. E no momento certo para te perguntar, porque você está fazendo psicologia, eu achei que você já tinha começado. Não. Psicologia Eu fiz faculdade de administração de empresas na época que eu era jovem, só que nessa época, como eu falei, Nessa época que você foi para Campinas? Você veio lá em eu fui Campinas? para Campinas, eu fiz PUC Campinas, administração de empresas, mas eu não dei conta de terminar, né? Já porque a adicção Claro. já estava me comendo pelas beiradas, né? Então eu entrei na faculdade com 19 anos, então já estava, eu não queria saber de estudar, né? Queria saber só de curtir a vida, né? Era o que eu falava. E aí eu vim para Poços e terminei aqui na autarquia na época, né? E eu ainda tinha uma certa governabilidade na vida nessa época ainda, né? Depois que eu fui perdendo foi ficando ingovernável o negócio. Graças a Deus, porque se eu não tivesse chegado no fundo do poço, eu não tinha saído, né? Muito bem. Daniel, eu quero que você leve um abraço para a dona Marilda, por mim, pela minha família. Tamo junto, Manteiga. Não é isso? Você quer acrescentar alguma coisa aí? Algo que nós deixamos de perguntar que é importante falar? Não, eu queria dizer, só para fechar, o Lideu, né? Nossa, depois você corta isso aí. Isso não precisa cortar. E o deu? O Ildeu me perguntou se a doença não tinha cura. O que aconteceu comigo e acontece com milhões de adictos em recuperação é além da cura, é uma libertação. Se inventasse uma injeção hoje que me curasse, pronto, Daniel, agora você está curado, você tomou uma injeção que saiu agora da Pfizer e você está pronto, você já pode voltar a tomar a tua cervejinha, tomar a tua batidinha de jabuticaba, fumar o seu baseadinho aos domingos. Nem assim eu voltaria, porque eu reaprendi a viver sem isso e hoje eu faço tudo sem isso. Eu toco Você violão, sabe eu que você canto, passou danço. com isso e sabe que você passa sem isso. Então, assim, eu reaprendi a viver sem isso. Então, o que acontece? O que é isso para mim? Isso vai além da cura. Isso é uma libertação. Eu não tenho desejo nenhum, não tenho vontade nenhuma. E se eu pudesse voltar, eu não voltava. Ok. Entendeu? Então, é isso que acontece com as pessoas que realmente entram num processo sério e bem orientado de recuperação. Ô Daniel, assim, a gente já estamos chegando aqui no nosso encerramento, mas a adicção é um botãozinho que o cara tem ali, né? Que às vezes não põe a mão, não mexe nisso daí. Aí você chega e aperta. Manteiga, tem uma coisa muito importante que eu preciso falar também, que às vezes a adicção vem como uma doença secundária, tá? E isso nós estamos falando dela como doença primária, foi o meu caso. Mas, por exemplo, eu já tratei de uma pessoa numa clínica que ela, até os 45 anos de idade, ela bebeu socialmente. Aí ela foi mandada embora do emprego, ela trabalhava com empresas aéreas e chega numa determinada idade e não serve mais. Aí eles mandaram ela embora. Ela entrou numa depressão profunda devido à perda do emprego, perda do sentido, e ali ela passou a beber e foi bebendo cada vez mais, e ali ela desenvolveu uma dependência do álcool e virou alcoólatra. Então, essa pessoa, existem esses casos também, que a adicção, o alcoolismo, vem como uma doença secundária. Sentido contrário, né? Sentido contrário. Exatamente. Eu conheci uma pessoa, uma senhora que ela trabalhou a vida toda e quando ela aposentou, ela falou, agora eu estou tranquila. Começou a fazer tricôzinho e gostava de botar uma latinha de cerveja do lado e tomar enquanto fazia tricô, e mais uma. Virou alcoólatra. Virou alcoólatra. Então há diversas formas, né? É a singularidade do ser humano. Cada um é cada um. Então, existem sim outras formas de desenvolver a doença, né? Não como doença primária, mas como doença secundária. Muito bom. Queria aproveitar, viu, Daniel? Agradecer de você compartilhar essa sua história, essa sua experiência que você teve de vida conosco e com aqueles que estão nos assistindo, que a gente não sabe nem aonde, em que lugar, mas que sirva de lição para alguém, que possa ser uma orientação para alguém, que possa determinar
mudança de comportamento e caminhos para alguém. Inclusive, eu dou até a liberdade de vocês, se quiserem passar meu telefone. Você pode passar o seu telefone. Porque Onde falar com você? Rede social? Não, no WhatsApp mesmo. Né? Eu prefiro no WhatsApp, porque eu tenho feito esse trabalho, né, há muito tempo. Eu fiz esse trabalho muito tempo por gratidão, né? Mas hoje também estou trabalhando profissionalmente com isso como terapeuta, né? Então eu posso fazer uma orientação para a família, a princípio. Você tem um consultório hoje? Tem. Hoje eu trabalho tenho um consultório, sim, tá? E onde é que fica? Eu trabalho junto com a minha esposa, né? Ela é psicóloga, então ela utiliza o consultório 3 vezes por semana e eu utilizo o consultório 3 vezes por semana. Uhum. Então, mas eu também faço atendimento online, também faço atendimento a domicílio, né? Tá. Então, geralmente eu acolho primeiro a família que vem com o problema, oriento a família como vai ser, até eu criar uma oportunidade de conversar com a pessoa, dela querer conversar comigo. Não vai junto. Exato. Então eu preciso primeiro ter um panorama do que está acontecendo pelo familiar, para mim depois eu conversar. E na maioria dos casos, eu acabo indicando uma internação. Ok. E às vezes, para a pessoa aceitar ser internada, ela precisa passar por algumas sessões comigo, para mim ir conversando, contando a minha história, trazendo informações. E às vezes a pessoa não quer se internar de imediato e fala para mim, não, eu vou conseguir. E às vezes a pessoa não vai conseguindo, ela vai tropeçando. E dali um mês, a gente conversando, não, ela fala, não, você tem razão, acho que eu vou internar. Então, a gente também sabe algumas clínicas boas aí, dá para indicar também. Você quer deixar seu contato, endereço, telefone? 359 8853 6436. Como é que é? 359 8853 6436. 6436. Vou repetir, 359 8853 6436. Tem rede social? Eu tenho o Facebook, né? Daniel Cirilo, com Y e 2 L's. Tenho o Instagram. E assim. Se bater Daniel Cirilo com Y e 2 L's. Já acha no Instagram, já acha no Facebook. E como eu estou fazendo faculdade, importante falar isso, como eu estou fazendo faculdade e eu também tenho um trabalho paralelo à faculdade que eu faço para a nossa família, e estou atendendo também, então eu não tenho muita disponibilidade de horário, tá? Então hoje, por exemplo, eu estou com quase todos os meus horários tomados, né? Então eu tenho uma certa, às vezes eu vou ter uma certa demora para conseguir atender aquela família, entendeu? Sim, mas tudo bem. Tá? Existe pelo menos um contato, um caminho. Pelo menos eu vou lá e converso com a família e a gente deixa encaminhado para começar um tratamento depois, entendeu? E o teu consultório fica onde? Ali na rua Rio Grande do Norte, 240, em cima ali do Espaço dos Chefes, do lado da Microcamp. Ok. Ok. Pertinho aqui. Então, o telefone é esse aqui, ó, 359 8853 6436. Fala com o Daniel, que daqui mais um bocadinho você vai ter um psicólogo também. Estamos chegando lá. Muito bom. Eu costumo dizer o seguinte, todo final de episódio eu falo, tomara que nós tenhamos um episódio tão bom quanto esse. E a semana passada eu disse isso. Eu quero te dizer que teu episódio foi, se não, mas foi um dos melhores que nós fizemos aqui. Ele está entre os cabeceiras, né? Forte. Foi um papo excepcional. Eu agradeço demais, né? Eu também falo com muita alegria disso, né? Apesar de ser uma história que tem uma parte muito triste, né? E saber que está acontecendo com muitas famílias isso, mas é para trazer força, fé e esperança. Foi o que eu disse. Há uma saída. Para muita gente. Há uma saída. E a velha mentira de que um drogado sempre um drogado, ela cai por terra. Porque não sou só eu que estou limpo, não. Eu conheço muita gente que está limpa e está bem, né? Certo, Marquinhos? Certo, biscoito. Vamos embora? Vamos, senão a gente estoura o tempo, depois... Ó. Exatamente. Quanto tempo deu aí, meu compadre? Ótimo. Estouramos o tempo. 1h39, muito bem aproveitado, né? Muito. Então tomara que a semana que vem nós tenhamos um episódio tão bom quanto esse daqui. Nós vamos agradecer primeiro a você, Daniel, muito obrigado. Não deixa de mandar um beijo para sua mãe, seu irmão, para todos lá. Manda um beijo para sua esposa também. Bom ver o Lucão aí também. Show. Obrigado, viu? Show mesmo. E na próxima quinta-feira nós vamos voltar com pão de queijo Xodó de Minas, o Café Caldense e a Marezinha, onde você tem um financiamento, onde você tem o dinheiro na sua conta no mais curto espaço-tempo, sem a menor burocracia, tá? Lucão, muito obrigado, viu, meu filho? Obrigado, Deus.
Obrigado, Marquinhos. Obrigado, Daniel. Obrigado. Obrigado, Deus. Obrigado mesmo, viu? Voltamos na Pela próxima. oportunidade. Voltamos na próxima quinta-feira com mais um episódio. Fica em paz, vai na fé e até.